Quinta regra da boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar o primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Stone, a mãe das pedras. Durante o sexto dia, Nott, abatido, se pôs a vagar pelo bosque encantado. Ele não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas também não queria voltar sozinho ao castelo real. Se ia fazer um papel ridículo, preferia compartilhá-lo com Cid. Além disso, custava-lhe tanto reconhecer seus erros e fracassos que resolveu responsabilizar os outros. Sou vítima de um erro ou de um engano de Merlin, dizia a si mesmo. O sexto dia foi o mais cansativo de todos que Nott passou no bosque. Embora tenha caçado muitos animais raros e descoberto plantas exóticas, não aconteceu nada de especialmente relevante. O pior era uma sensação que o deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico, a não ser, claro, que Merlin o tivesse enganado. Mas se Merlin o enganara, por que não voltava para o castelo? Porque, no fundo, continuava esperando. Esperar significava dar razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria. O que ele estaria fazendo de errado? Porque era tão desgraçado. O prazo ainda não se esgotou. Eu mereço a sorte, sou especial, mas depois de todos esses dias aqui, nada me diz que encontrarei o trevo, ele dizia a si mesmo. Assim transcorreu o dia do cavaleiro do corcel negro e de capa negra. Como não havia nada mais a fazer, ele decidiu procurar Stone, a mãe das pedras. Queria confirmar com alguém mais o que já sabia, que no bosque encantado não nasceria nenhum trevo mágico, que ele não era uma pessoa de sorte. Não é de se estranhar que Nott agisse assim, pois este é um traço curioso de quem pensa não ter sorte. Procurar pessoas que confirmem sua forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima aparentemente, e só aparentemente, nos exige de toda a responsabilidade por nosso infortúnio. Stone estava no cume do penhasco dos penhascos, uma montanha inóspita, toda feita de pedra. A escalada foi penosa. De lá via-se quase todo o bosque encantado. Nott pensou que gostaria de encontrar Cid para lhe perguntar se também queria voltar logo ao castelo real. Ao chegar ao cume, o cavaleiro encontrou Stone, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Stone se dirigiu a ele. Olhem só, um dos cavaleiros que andam procurando trevos. Há 4 dias não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou o trevo mágico? Perguntou ela, dando uma risadinha alegre. Você sabe que não, respondeu Nott, visivelmente aborrecido. Diga-me, Stone, é verdade que não há nem haverá um trevo mágico de 4 folhas neste bosque? Ou será que há algum lugar por aqui entre estes penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas claro que não. Como você quer que cresça trevos entre as pedras? Dá para ver que você está começando a ficar transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você deveria ter cuidado. Se passar muito tempo por aqui, vai acabar ficando louco. Como quase todos os humanos que andaram por este lugar sem um objetivo claro. Não, aqui não há trevos. Os trevos mágicos de 4 folhas não podem nascer onde existem pedras. Nott desceu devagar o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Stone. Já não havia mais nada que pudesse fazer.
Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei boa sorte, pensou. Logo lembrou de Sid e se alegrou com amargura ao pensar. Aquele outro louco tampouco encontrará o trevo mágico, pois mais que ande pelo bosque. Imaginar o fracasso de Sid o tranquilizava, o consolava e até o deixava contente. Se não há um trevo mágico para mim, também não haverá para ele, disse em voz alta, com raiva e convencido de suas palavras. Em seguida, montou em seu cavalo e partiu em busca de um lugar para dormir. Ao se levantar de manhã, Sid percebeu que o trabalho da noite anterior surtira resultados. Viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar aos raios de sol dourado que iluminavam a terra que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim, pôde comprovar, para sua grande satisfação, que o sol e a sombra penetravam por igual em cada um dos palmos da terra nova. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela e também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que considerava necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo a fazer. Como ele dizia, o copo estava meio cheio, portanto, tinha que saber como enchê-lo por inteiro. Caso tivesse acertado o lugar em que o trevo mágico nasceria, como Merlin dissera. Como tinha pensado na noite anterior, precisava descobrir se naquele momento ainda faltava fazer alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas indispensável. Terra, água, sol. Mas o que mais poderia faltar? Assim ele passou o 6º dia perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque o que podia estar faltando para a terra, além do sol, da sombra e da água, para que um trevo de 4 folhas nascessem ali. Mas ninguém soube lhe dizer o que faltava. Já era meio-dia e não lhe vinha à mente o que mais podia perguntar. Sid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim lhe ocorreu ir a um ponto mais alto do bosque para ver de lá se havia algo que lhe chamasse a atenção. A perspectiva, a distância e a visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas, pensou. Todos os cavalheiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Sid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Merlin. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir. Por quê? Simplesmente porque pensou que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação. Partindo do que já conseguira, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, Sid começou a sentir a suave brisa que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente chegou ao cume, sentou-se e passou a olhar o horizonte em busca de inspiração. Nada. De repente, uma voz o assustou. Ela saía da pedra debaixo de seus pés. Era Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando! Sid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco abaixo. Uma pedra que fala? Era só o que me faltava encontrar. Não sou uma pedra que fala. Sou Stone, a mãe das pedras.
afirmou visivelmente aborrecida. Suponho que você seja o outro cavalheiro que anda procurando. O trevo mágico. Você é realmente a mãe das pedras? Então não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que não entendo de trevos, mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse o mesmo ao outro cavalheiro vestido de negro. Trevos de 4 folhas não podem crescer onde há pedras. Você disse 4 folhas? Replicou Cid. Sim, de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas, sim, podem nascer em solo pedroso, mas os de 4 folhas crescem com menos força e por isso precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 folhas e de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Estava certo de que, frequentemente, os elementos-chave só são descobertos nos pequenos detalhes. No óbvio e no conhecido, dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Claro! Como não percebi isso antes? Muito obrigado. Agora preciso ir, pois tenho pouco tempo. Cid desceu apressadamente o penhasco dos penhascos. Precisava correr a toda velocidade, pois ele não havia tirado as pedras do seu pedaço de terra. Ao chegar, ainda restavam 2 horas de sol. Ele removeu todas as pedras uma a uma. De fato, o local estava cheio delas. Se por acaso aquele fosse o lugar certo para o trevo mágico brotasse, isso seria impossível por causa das pedras. Cid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, o que ele definia para a parte já cheia do copo. Assim, como se concentrar no que pudesse estar faltando, isso sempre o havia ajudado a seguir adiante. Mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo o que não há mais nada a fazer, se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer, sempre encontrará uma pista para um bom caminho. De fato, foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte, caso contrário, nunca teria sabido que era necessário tirar as pedras. E mais uma noite Cid dormiu perto do espaço que criara. E uma vez mais imaginou o belo trevo mágico em todo o seu esplendor, no centro da terra que ele havia preparado, iluminado, regado e livrado das pedras. Antes de adormecer, imaginou estar segurando o trevo nas mãos. Sentiu sua suave textura ao encostá-lo na pele, sua intensa cor verde, suas belas folhas desdobradas. Ele chegou até mesmo a sentir o agradável cheiro de clorofila que o trevo mágico exalava. Era tudo tão real que pela primeira vez ele teve certeza de que o trevo nasceria ali. Era capaz de imaginá-lo e pedia senti-lo com riqueza de detalhes. Isso lhe fez muito bem e assim foi tomando por um profundo sentimento de serena alegria e paz interior. Acontecesse o que acontecesse, no dia seguinte ele saberia. Disso também tinha certeza. Logo ficou tudo escuro. Restava somente uma noite. Era a véspera do dia em que poderia nascer no bosque encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. 6ª regra da boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. O encontro dos cavaleiros no bosque encantado. Na última noite, enquanto Note procurava um lugar para dormir, percebeu que cavalgava por um trecho de terra fresca, regada e sem pedras.
E ao olhar para cima descobriu que havia uma abertura por entre as copas das árvores. Mais adiante, viu Cid deitado, com o seu cavalo preso a uma árvore. Cid! Ele se levantou, pois ainda não tinha dormido. Note! Como vai? Encontrou o trevo? Perguntou Note a Cid. Não. Bem, na verdade já não o procuro há 3 dias. No primeiro dia, o gnomo me disse que não havia trevos em todo o bosque, e assim decidi deixar de procurar. Então, perguntou Note, que diabos você está fazendo aqui? Por que não volta ao castelo? Antes de Cid responder, Note observou que as roupas dele estavam manchadas com musgo que crescia no tronco das árvores, as botas enlameadas e sua indumentária nitidamente suja como resultado dos últimos 4 dias passados no Bosque Encantado. Mas o que aconteceu com você? Desde que o gnomo me disse que trevos não nascem no Bosque Encantado, me dediquei a criar este espaço. Veja, a terra nova, bem adubada e regada. Venha comigo. Eu lhe mostrarei o riacho que fiz chegar até aqui e a partir do lago onde mora a dama. E olhe, continuou Sidney. Emocionado e feliz por poder mostrar a alguém o que havia criado, essas são todas as pedras e galhos que retirei em 2 dias. Porque você sabe que onde há pedras, Note o interrompeu. Você tá louco? Em nome de que está plantando uma horta de uns poucos metros quando na realidade não tem a menor ideia de onde vai nascer o trevo mágico? Não sabe que esse bosque é milhões de vezes maior do que este pequeno terreno? Você é bobo ou é o quê? Não vê que não faz sentido ter feito tudo isso se ninguém pode lhe dizer que diabos, qual é o lugar que deve ser preparado? Você ficou doente? Logo nos veremos no Castelo Real. Vou procurar um lugar tranquilo para passar a noite. Note desapareceu entre as árvores. Cid ficou olhando para ele surpreso depois de tudo o que ouvira. E pensou com seus botões. Merlin disse que poderíamos encontrar o trevo mágico, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa. 7ª regra da boa sorte. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é um motivo de preocupação. A bruxa Morgana e a coruja visitam Note. A última noite poderia ter transcorrido serenamente, mas não foi assim para nenhum dos cavaleiros. Enquanto Note dormia, esperando ansiosamente o amanhecer para voltar ao seu castelo, um barulho o assustou de tal forma que se levantou dando um salto, desembainhando a espada. Fez a coruja da bruxa Morgana, que estava de pé ao seu lado, parcialmente iluminada pelo fogo que o cavaleiro havia acendido para suportar o frio. Quem é você e o que deseja? Tenha cuidado, pois minha espada está afiada. Guarda, vim fazer um trato com você. Note, cavaleiro do corcel negro e da capa negra. Um trato? Que trato? Não quero fazer pacto com bruxas e muito menos com você, Morgana. A sua fama é péssima. Você tem certeza? É sobre um trevo de 4 folhas, disse sutilmente a bruxa, mostrando os dentes escuros enquanto franzia um nariz pontudo e esfregava as mãos enrugadas, tentando exibir um sorriso amigável. Note embainhou a espada e se inclinou para ouvi-la. Vamos conversar. O que você sabe? Perguntou ele. Sei onde nascerá o trevo mágico de 4 folhas. Vamos, rápido, diga-me, exigiu o cavaleiro com impaciência. Eu lhe direi se antes me prometer cumprir sua parte no trato. E que parte é essa que devo cumprir? Perguntou Note. Quero que mate Merlin com sua espada assim que o encontrar. Como?
Por que haveria de matar Merlin? Porque ele enganou você. Ele sabe onde nascerá o trevo mágico, assim como eu sei. O pacto é muito claro. Eu lhe digo onde encontrar o trevo mágico e você mata Merlin. Sorte ilimitada para você, fim dos meus problemas de feitiçaria. Com a morte de Merlin, você consegue o trevo mágico e eu fico livre do meu principal rival. Nott estava tão desanimado e frustrado, com tanta vontade de se vingar de Merlin e ganhar de Cid, que decidiu aceitar. Isso é comum quando uma pessoa perde a fé em sua capacidade de criar a boa sorte. Ela tenta comprá-la do primeiro que oferece. De fato, quem espera encontrar a sorte acredita que isso é algo fácil e que não requer trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu com Nott. Trato feito. Diga-me onde nascerá o trevo mágico. Lembre-se de que me deu sua palavra. O trevo mágico nascerá amanhã no jardim do Castelo Real. Não está nem nunca estará nesse bosque. Como? Surpreendeu-se Nott, que nunca conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Claro! Você não percebe? Merlin pretendia enganar todos os cavaleiros com sua estratégia. Ao lhe apresentar o desafio de procurar o trevo no Bosque Encantado, ele acreditava que todos viriam aqui e perderiam seu tempo. Mas só 2 fizeram isso. Merlin pensava que viriam mais. De qualquer maneira, ele conseguiu desviar a atenção do jardim do Castelo Real. Ninguém espera encontrar o trevo mágico lá, mas Merlin estará lá, amanhã para colhê-lo. Você precisa se apressar. Foram necessárias 2 noites para você chegar aqui, e só lhe resta 1 noite para voltar. Sele seu cavalo e cavalgue por toda a noite, mesmo que seu corcel negro morra de cansaço. Nott estava louco de raiva. No fim, tudo se encaixava. Foi por isso que todos os habitantes do Bosque Encantado me viram como um imbecil que perdia o seu tempo procurando um trevo mágico que nunca havia nascido e nunca nascerá aqui. Agora tudo faz sentido, pensou. Assim, enfurecido, selou o cavalo e desapareceu velozmente por entre as árvores a caminho do castelo no Reino Encantado. 9ª regra da boa sorte. Após criar todas as condições favoráveis, tenha paciência, não desista. Para alcançar a boa sorte, tenha confiança. O vento, senhor do destino e da sorte. Na manhã seguinte, Cid se levantou um pouco inquieto. Sentou-se perto da terra que havia preparado e esperou. As horas se passavam e nada acontecia. O dia foi avançando sem nenhuma novidade. Cid disse a si mesmo: bom, de qualquer maneira, vivi apaixonadamente esses dias no Bosque Encantado. Fiz o que acreditei ser o certo e necessário. Realmente, era muito difícil escolher o lugar exato onde nasceria o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas, de repente, o inesperado aconteceu. O vento, senhor do destino e da sorte, aquele que aparentemente se move ao acaso, começou a agitar as folhas das árvores e, imediatamente, começaram a chover pequenas sementes que pareciam minúsculos grãos de ouro verde. Eram sementes de trevo de 4 folhas. Cada semente era um trevo da sorte em potencial. Não chovia apenas uma, mas uma quantidade incalculável de sementes de trevo de 4 folhas. O verdadeiramente extraordinário, no entanto, é que as sementes não caíram apenas onde Cid estava, mas em todo o Bosque Encantado, absolutamente em todos os cantos daquele lugar. E não somente no bosque, mas em todo o Reino Encantado, chovia sementes de trevo de 4 folhas sobre as cabeças dos cavaleiros que não haviam aceitado o desafio de Merlin. Chovia sobre todos os seres do bosque, sobre o gnomo, sobre a sequoia, sobre a dama do lago, sobre
Stone, chovia sobre Note, sobre Morgana. Aquelas sementes se espalhavam por toda parte. Os moradores do Bosque Encantado e os habitantes do reino não prestavam atenção nelas. Eles sabiam que uma vez por ano, naquela época, chovia essas estranhas sementes verde-ouro, que não serviam para coisa nenhuma. Na verdade, aquele estranho evento natural incomodava a todos, porque era uma chuva bastante pegajosa. Depois de poucos minutos, a chuva de sementes de trevos de 4 folhas parou. À medida que caíam em todos os cantos do bosque, as minúsculas sementes verde-ouro se confundiam com o solo. Assim como pequenas gotas de água em um oceano, simplesmente foram se perdendo como sementes jogadas no deserto. E assim foram todas desperdiçadas, pois não germinaram. Milhares e milhares de sementes morreram na terra dura, árida e pedregosa daquele bosque sombrio. Todas, exceto algumas que foram parar numa pequena extensão de terra fresca e fértil, que estava livre das pedras e onde havia água abundante, o brilho do sol e o frescor da sombra. Foram essas e somente essas as sementes que se transformaram depois de alguns instantes em trevos de 4 folhas. Em centenas de brotos de trevo mágico, um número grande o bastante para garantir sorte para todo o ano, até a próxima chuva do ano seguinte. Em outras palavras, sorte ilimitada. Cid observou extasiado a boa sorte que havia criado. Impressionado e comovido, ajoelhou-se em sinal de gratidão e lágrimas brotaram em seus olhos. Quando percebeu que o vento amainava, quis se despedir dele e agradecer-lhe por trazer as sementes. Assim, voltando-se para o céu, o invocou. Vento, senhor do destino e da sorte, onde está você? Quero agradecer-lhe. O vento respondeu. Não é necessário me agradecer. Todo ano, nesta mesma data, jogo sementes de trevo de 4 folhas por todo o bosque encantado e em todos os cantos do reino. Sou o senhor do destino e da sorte e entrego, seguindo ordens expressas, sementes da boa sorte por todo lugar onde passo. Ao contrário do que muitos pensam, eu não distribuo a sorte, só cuido para que ela seja disseminada por igual em toda parte. Os trevos mágicos nasceram porque você criou as condições adequadas para isso. Qualquer um que tivesse agido assim obteria sorte. Eu me limitei a fazer o que sempre fiz. A boa sorte que levo comigo está sempre por aí. O problema é que quase todo mundo acredita que não precisa fazer nada para alcançá-lo. E continuou. Na verdade, tanto fazia o lugar que você escolhesse. O importante era prepará-lo da forma como fez. A sorte é a soma de oportunidade e preparação, mas a oportunidade está sempre presente. E assim é. Só nascerão trevos de 4 folhas, os trevos mágicos sobre os pés de Cid, porque ele foi o único em todo o reino que criou as condições para que nascessem. Pois, ao contrário de que muitos pensam, a sorte não é uma coisa que aconteça a poucos que não fazem nada. A sorte é uma coisa que pode chegar a todos nós se fizermos algo. E esse algo consiste unicamente em criar as condições para que as oportunidades, que são dadas a todos igualmente, não morram como sementes de trevo de 4 folhas caindo em terra estéril. E o vento se afastou, enquanto Cid deixava o bosque encantado para ir se encontrar com Merlin. 10ª regra de boa sorte. Para criar a boa sorte, é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes.
Portanto, criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. O reencontro com Merlin. Note cavalgou durante toda a noite. Ao chegar ao castelo, seu cavalo negro tinha o lombo ensanguentado pelos golpes de chicote e das esporas que Note lhe infligira para chegar a tempo de colher o trevo mágico que, segundo acreditava, teria brotado nos jardins do castelo. Assim que chegou ao seu destino, seu pobre corcel negro morreu de exaustão. Note cruzou a porta do castelo e cada um dos salões, derrubando com um golpe e chutes tudo o que encontrava no caminho. A espada estava desembainhada e seu rosto crispado, com os olhos vermelhos de raiva. Merlin, Merlin, onde está você? Não se esconda, porque eu vou encontrá-lo. Ele resolveu ir para o verde e frondoso jardim do castelo, onde sabia que encontraria o mago. Quando abriu a porta que estava para a parte externa, viu Merlin no centro do jardim de pé, firme e sereno, apoiando em uma longa bengala branca e com um semblante sério. Mas o jardim já não era mais um jardim, mas um pátio de azulejos. Durante as últimas 7 noites, os empregados do castelo tinham coberto a terra com azulejos. Note deixou a espada cair de sua mão. Por que fez isso? Por que você cobriu o jardim de azulejos? Perguntou ele. Porque, do contrário, você teria tentado me matar. Não aceitaria minhas explicações. Esta era a única forma de convencê-lo de que aqui não há trevos e de que a bruxa o enganou. Eu, Merlin, o mago, sei de tudo. Sabia que a bruxa lhe venderia sorte, o que quase nunca aconteceu. Também sabia que você viria ao meu encontro para me matar, e somente depois de procurar por horas e horas no jardim, constataria que o trevo mágico não estava aqui. Eu precisava dissuadir você antes disso, pois não queria ter que lutar em vão. Note começou a perceber seu erro. Tinha escolhido o caminho mais fácil. Ele sempre pensara que merecia sorte. Naquele exato momento no jardim do castelo e ao lado de Merlin, ele entendeu que estava errado. O mago continuou a lhe explicar. Agora já sabe. O trevo mágico não está aqui. Nasceu algumas horas no bosque encantado, assim como prometi. Havia trevo mágicos mais do que o suficiente, inclusive para você. Mas você abandonou suas chances, não acreditou em si mesmo. E mais, esperou sempre que os outros o apresentassem com a sorte. Sua visão desse desafio foi muito limitada e desprovida de paixão, do entusiasmo, da entrega, da generosidade e da confiança necessárias para conseguir quanto trevo mágico da boa sorte você quisesse. Note deu meia volta e, sem espada nem cavalo, andou até o seu castelo, onde permaneceu em total solidão por longo tempo. No dia seguinte, Cid chegou à cidade. Foi diretamente ao castelo real para dizer a Merlin que havia encontrado o trevo mágico, o trevo da sorte ilimitada. Queria agradecer-lhe. Merlin, Merlin, olhe! E mostrou-lhe um punhado de trevos de 4 folhas, trevos da boa sorte. Veja, não é apenas um trevo mágico, há tantos quantos se queira. Claro, Cid. Quando alguém cria as condições necessárias, pode obter tanta sorte quanto desejar. Por isso, a boa sorte é sorte ilimitada. Quero agradecer-lhe de alguma forma, Merlin. Eu devo isso a você. De jeito nenhum, respondeu Merlin. Eu não fiz nada, absolutamente nada. Foi você que decidiu ir ao bosque encantado. Foi você que aceitou o desafio entre centenas de cavaleiros. Foi você que resolveu trocar a terra, apesar de lhe terem dito que nunca nasceria um trevo naquele lugar.
Foi você que optou por compartilhar sua sorte com a Dama do Lago. Foi você que escolheu ir em frente em vez de adiar a limpeza dos galhos. Foi você que percebeu que era aparentemente desnecessário, mas imprescindível, e compreendeu a importância de tirar as pedras quando parecia que tudo já estava feito. Foi você que decidiu acreditar para ver. Foi você que confiou no que havia realizado, mesmo quando lhe disseram que podia vender-lhe a sorte. E Merlin acrescentou: e o mais importante, Cid, foi você que decidiu não confiar no acaso para encontrar o trevo e preferiu criar as condições para que ele chegasse até você. Você decidiu ser a causa da sua sorte.